Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para o podcast mais sem engajamento da história. E temos um assunto bem interessante para gravar hoje. A gente tá aí o Matheus, o Rafael aconteceu algum imprevisto e não pôde aparecer, a gente não sabe o que aconteceu, espero que esteja vivo e bem. Foi de E F novamente. a gente tem uma convidada muito especial essa noite, que é uma grande amiga nossa. Ela está desde o início do projeto por trás dos bastidores. Participou da reunião do só da galera do podcast quando eu estive em Belém em setembro do ano passado. E nós estamos aqui. Nossa amiga especial é a Nazila. E aí, Nazila, tudo bom? E aí, Thiago, tudo bem? Boa noite, gente. Como é que E funciona depois disso? Mas a gente está indo aqui, a gente tá indo aqui com o corno do Matheus, né? Também está participando hoje. Não sabia que o tema era esse. Boa noite, Não, pessoal. Foi pego de surpresa aqui, pego de surpresa. E aí, pessoal, boa noite. Primeira gravação do ano, né, Thiago? Tirando os testes que a gente fez, acredito que seja a primeira gravação do ano. E aí, como foi o ano novo de vocês? Não foi, na verdade, não foi, verdade. É erro meu. Mas aí, a pergunta que eu não fiz pra vocês na última vez é como foi o ano novo de vocês? Vocês estão bem? Como é que tá a vida de adulto, a vida de jovem? o tema dessa noite é os desafios da vida adulta. Eu sou uma pessoa amarga assim porque eu sou um adulto hoje, né? Quando era jovem, eu era uma pessoa muito feliz. Então, começa por aí o episódio. Eu tô aqui com o Matheus, que é um semi-adulto. Eu tô com a Nazila, que Da é uma puta. adulta. E tem eu, que são. A gente teve uma conversa anterior, antes de começar o podcast. Já me disseram que eu sou um adulto, não sou mais um jovem adulto, né? Já sou um adulto velho. Já passei da faixa etária, mas pra mim, idade é só um número. Isso é coisa de velho, tá? Velho que fala isso. Eu tô numa idade boa ainda. Tô numa idade boa. Tô cheio de cabelo branco? Tô cansado? Tô cheio de dores no corpo? Tô, mas eu tô numa idade boa ainda. Tem cabelo branco? Eu? Porra, muito, Nazila. E eu desculpa. Não, deixa pra lá essa história desse cabelo branco. Tá bom. Cara, tá cheio de safadeza hoje. Vai, Thiago, continua, por favor. Pior que nem é safadeza, não, mas é meio constrangedor, mas deixa pra lá. Tá, Tá, bora começar o seguinte. assunto da noite então. Bora sair desse devaneio tolo. Então, Tolo. Beleza. eu tenho uma pergunta pra vocês aí. Quando vocês perceberam que viraram adulto, quando foi que virou a chave do adolescente pra pessoa que tem responsabilidade? Pode começar, Nanzinho. Cara, não sei. Na verdade, essa pergunta é bem difícil pra mim, porque eu sempre tive muita responsabilidade. Eu sempre soube o que eu queria. Eu queria estudar, eu queria sair de casa. Tipo, eu saí da casa dos meus pais, eu tinha 11 anos. Então, desde então, eu não Caralho. moro com eles. É outra realidade, totalmente diferente. Eu saí com 11 anos porque eu queria estudar. Eu insisti pro papai e pra mamãe que eu queria estudar. Pra, pra quem não sabe, eu acho que o Thiago sabe, não sei se o Matheus sabe, mas eu sou ribeirinha, então, tipo, ali, quando eu terminei a quarta série, eu não tinha mais onde estudar. A escola mais próxima era, tipo, mais 2 horas de casa. Então, era muito longe. E aí, eu queria muito continuar estudando e eu saí de casa. Eu convenci meus pais de que era a melhor coisa a fazer. E eles deixaram eu ir morar com a minha madrinha. Tipo, eu saí lá das ilhas de Abaetetuba e fui embora pra Macapá. Mas eu sempre tive esse pensamento, entendeu? De querer estudar, de ter responsabilidade. Eu sempre quis ter o meu dinheiro. Tanto que eu fazia um monte de coisa para ter o meu próprio dinheiro, para não ficar pedindo. Então, e eu não sei, eu acho que antes, quando eu era adolescente, eu era mais adulta do que eu sou hoje, na verdade, que eu tô sozinha. Que, enfim, faz um bom tempo que eu moro sozinha, acho que 4 anos. Isso, tem 4 anos já. E eu acho Quatro que o anos é muito momento. tempo. É, acho que o momento que eu fui mais adulta foi no meu período da adolescência, que eu tinha muito, muito controle, assim, sabe? Tipo, como eu não morava com meus pais, eu tinha muito medo de fazer alguma coisa errada e me mandar embora, essas coisas. Então,
eu sempre fui muito focada nos estudos, sempre tive notas boas, sempre tentei ser aquela pessoa mais responsável possível de não sair, de não ficar indo pra festa, de não chegar tarde em casa, não passar do horário. Então, eu acho que eu já fui bem mais adulta do que eu sou hoje. Quando a gente mora com nossos pais, ainda mais tu que não morava com teus pais, né? Tu morava com tua madrinha e tal. Eu não sei qual era teu grau de parentesco com ela, mas é muito complicado. Tu tem que seguir umas regras que é regras da casa, né? E quando É, tu mora sozinho, tu tem a tua casa, a regra é da tua casa, são tuas regras. Então tu acaba relaxando mais com algumas coisas. eu acho, eu era super mais focada nos meus estudos, no meu trabalho, quando eu não morava sozinha, que agora eu tô muito, muito parada, muito relaxada. Não tô mais nem estudando, tenho que voltar a estudar. Eu também eu tenho dificuldade para saber a época que virou a chave, porque eu comecei a trabalhar cedo. Eu comecei a ganhar dinheiro com informática com uns 15 anos, 16. Eu já fazia uns trampos com informática e comecei a ganhar meu dinheiro, mas era muito pouco para eu me sustentar. Mas eu tinha uma certa dependência financeira. Aí eu comecei a trabalhar depois com 18 anos, aí depois que comecei a trabalhar com 18 eu não parei mais. Então já adquiri uma certa independência financeira. Mas ainda morava com meus pais até início do ano passado. Então, apesar de ter uma independência financeira, ainda tinha as regras da casa que tinham que ser seguidas, né? Então eu não tinha me tornado uma pessoa independente por completo, né? Apesar de me sustentar já. É difícil achar esse momento que vira a chave, né? É bem complicado. É, no momento que tu começa a perceber as tuas responsabilidades, entendeu? A assumir as tuas Uhum. contas. Mesmo que tu esteja ali morando com teus pais, tu tá assumindo as tuas contas, tu entende que tu precisa ajudar nas contas da casa, tu não pode receber o teu salário no final do mês e pensar só em ti. Aham, e tem isso. Até hoje, olha, eu me mudei de Belém, mas até hoje eu ajudo na casa lá de Belém. O meu vale alimentação não fica comigo, eu deixei com meus pais usarem. Então, mesmo saindo lá de Belém, eu continuo ajudando na casa. Eu acho que, sei lá, me sentindo no dever de ajudar, sabe? Me ajudaram por tantos anos e tal, me senti no dever de ajudar. É, eu aqui, né, tenho que dar o meu proceder como um semi-adulto, né? Eu já fui nomeado antes de me pronunciar. Cara, eu infelizmente ou felizmente, por enquanto, né, tenho um pensamento um pouco juvenil sobre o tema. Eu, digamos assim, tem coisas aqui em casa que sempre foi mais por mim do que pelo pessoal daqui, digamos, internet. Sim, então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu comecei a ter meu dinheiro e tal, eu peguei a conta da internet pra mim. Não é besteira, mas, pô, dá pra ajudar. Então, depois que as coisas foram melhorando, eu já estava recebendo em questão de vale, essas coisas, alimentação, tudinho, eu já deixei com o pessoal de casa também, porque aí, quando a mãe pergunta se eu quero alguma coisa, eu passo para ela o que eu tô precisando, e quando eles vão fazer compra, eles pegam para mim. Cara, mas uma coisa que eu tava pensando é que até onde é a vida adulta, né? Porque eu tava pensando nisso um pouco antes da gente gravar. O que é que eu tinha para falar? E me veio uma situação engraçada, que eu não sei se eu já cheguei a falar com o Thiago, mas eu tentei pensar nisso de uma forma que talvez ali foi um meio termo das coisas, pelo menos o primeiro contato, digamos, que eu tive com o pensamento adulto, que foi a questão do... O Thiago, né, o Thiago sabe? Eu namorei por 6 anos. Então, teve uma época que a gente terminou e tal, e quando a gente voltou, ela era a testemunha de Jeová, né? O Thiago conhece a tia dela. O seguinte é que a gente não podia ficar junto, a não ser que a gente se casasse. Então eu fui quase um casado e faltava, digamos, besteira para isso acontecer. Já tinha questão de. Era certeza, já tinha questão de marcar e tal. E aí, digamos assim, eu acho que foi ali que a minha mente ela meio que dividiu.
Porque não é uma coisa tipo, eu estava muito novo pra isso. Não, não acho, não me acho novo pra esse tipo de coisa. Mas é ali que o pensamento mudou um pouco. Digamos que quando tu é jovem, né? Tu pensa, pô, a gente vai casar, a gente vai ter filho, não sei o quê, a gente vai brincar, a gente vai dar o melhor, não sei o quê. E aí aí vem a linha tênue, né? Que é o tu parar de pensar nas coisas boas que tu vai dar pro teu filho em questão de imaginação e começar a ser mais pé no chão e falar, cara, eu não posso ter agora que eu não tenho como. Eu ainda não tenho uma casa, eu ainda não moro sozinho, eu vou passar perrengue, eu não vou conseguir me sustentar. Aí tu começa a pensar, pô, meu filho, eu quero dar pro meu filho coisas que eu não tive. Digamos, sei lá, incentivo para fazer, sei lá, uma música, um esporte, um outro idioma. Aí essas coisas, elas começam a ficar mais claras na tua mente. Quando tu tem uma mentalidade mais juvenil, tu é muito aquela coisa, pô, se aconteceu, vai. Se aconteceu, vai, a gente vai e aí bola pra frente. Aconteceu, a gente vai jogar, meu filho vai ser foda, vou comprar um bocado de roupa, não sei o quê. É um pensamento diferente. Não quer dizer que tu não pense nas felicidades que tu possa ter quando tu casar, quando tiver filho, mas tu pensa, pô, eu quero isso, eu tenho que me manter de onde? E eu acho que pra mim foi aí que mudou a primeira vez, porque eu tive um pensamento diferente. Eu deixei de querer ter filho justamente por não saber se eu teria as condições de dar pra ele o que eu podia dar e comecei a pensar, tá, o casamento ele é bem mais bem-vindo. Hoje em dia, né, eu tenho condições de me mudar, de pegar um lugar bacaninha pra morar e tal. Vou passar perrengue como todo adulto passa, vou. Mas hoje em dia eu tenho uma condição melhor de pensar nisso. E graças, como Ok. eu falei, né, graças a Darwin, eu ainda não preciso me preocupar muito com essa questão de gastos e tal, mas é aquela coisa, é uma oportunidade que poucas pessoas têm, né? De ainda ter essa divisão de gastos com a família e tal. E é isso, acho que o meu pensamento é mais ou menos esse. É um pensamento cru. É um de um menino de 23 anos. Mas é isso aí. Caralho, e tu pensou em casar? Quando tu falou negócio de casamento, tu tinha uns 21, né, Matheus? Porque acho que tem uns 2 anos que tu terminou o teu relacionamento, não é mais ou menos isso? Isso foi em Caralho, é muito 2021. jovem, pô, pra Eu casar, tinha 20, caralho. cara. Eu tinha 20, ainda não tinha feito 21. Não, eu já tinha 21, mentira, é verdade, tinha 21 já. Eu nunca pensei em casar, não, pô. E quando eu penso em ter filho, eu fico assustado. Eu passei por Cara, um susto recente de ter filho agora. Passei por um susto recente, mas foi só um susto mesmo. Graças a Darwin. É assim, a responsabilidade de ser pai vai muito além de ser um adulto, eu acho. Tu tem responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Tu tem pelo menos aí 18 anos de responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. É muita responsabilidade, pô. Uhum. Tu tem que ter um pé muito no chão, né? Tu tem que ter um pé no chão de saber que tu não tá criando a tua cópia, tu tá criando o indivíduo. Claro que não, meu filho, você é minha cópia. Comunista igual o pai. Eu queria um filho pra pessoa fazer como eu não quero, até fresco, é doida. Deixa gravado isso aí. Meu filho vai escutar Cara, no hã? Meu filho vai ouvir isso aí no futuro. Vai ouvir, ele vai agradecer. Graças a Deus, meu papai me fez uma pessoa comunista e sensata. Meu Deus. Eu não penso em ter filho, sei lá, o filho não tá no meu plano. Mas toda vez que eu sonho que eu sou pai, eu acordo na merda no outro dia. Nunca sonhei que eu fui. Na verdade, eu já tive sonho onde eu tive a sensação que eu era o pai, mas eu não tive aquela, nossa, uau, meu filho, sabe? Parece o filho de outra pessoa que eu tava brincando, sabe? Nunca tive esse sonho, ainda bem. De ser mãe, troca sonho de ser mãe, Brasila? Eu Dois já conversei isso com bagulhozinhos a Nazila, eu nunca quis ser mãe. Ela não quer ser mãe, na verdade. É muita responsabilidade, né? é muita Não pode fazer nada. responsabilidade. Por pelo menos 18 anos. Pois é, isso que é a parada, saca? É assim, tem aquela fase legal do bebê criança, né? Aí tem aquela fase que a criança fica insuportável, que é tipo assim, dos 8 aos 12 anos de idade, a criança está completamente insuportável, que nem o pai aguenta. E tem aquela frase que não tá nem aí pra ti, que é dos 13 aos 18, beleza? Acho que a melhor fase é essa. Eu não sei dizer qual é a melhor fase. Só sei que eu gosto muito de criança. Muito, 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 muito mesmo.
Até uns 3 anos. Depois não gosto mais. Não é mais legal. Esse final de semana eu saí e fiquei junto com uma criança da família lá, né? Aí, bacana, uma criança, carregar no colo, brincar com a criança. Mas chega uma hora que a criança quer fazer as coisas que não pode, e ela insiste em fazer o que não pode, que me estressa. Falei, porra, não dá pra ser pai. Não dá pra ser pai. É complicado, muito complicado. Cara, eu também não tenho mais pensamento de ser pai hoje em dia. Eu diria que meu pensamento de casar, eu não diria casar nessa palavra mesmo. Bora usar a palavra que a gente usa aqui, amigar. É mais ok. Por quê? Porque, digamos assim, o pensamento que eu tenho sobre relacionamentos é um pensamento de querer algo estável, entendeu? Então, tipo, pra mim, uma estabilidade na questão de morar junto e tal, coisa assim, ela parece, não diria cômoda, mas ela parece satisfatória. Então, não seria pra mim um problema, nunca foi. Porque eu gosto mesmo dessa estabilidade, sabe? Então, não, para mim era sempre mais tranquilo. Eu não penso em ter filho, eu já tomei muito esporro aqui em casa por isso. E a mamãe já começou levemente a me cobrar, levemente, a perguntar: e aí, você vó ou não? Só que não diretamente, ela tem o joguinho dela, sabe? Eu não cheguei ao ponto de responder, mãe, eu só tenho 23 anos. Imaginar que é aquela coisa, realmente, o mundo é diferente, né? Tem toda a questão política aí, desenvolvimento, papapá, mas não é o que a gente vai tocar aqui. Uhum. Que a minha mãe, nessa minha idade, pô, eu já tava com 4 anos, entendeu? Danada, né? Danada. É uma coisa totalmente diferente. A opinião do Matheus em relação a ter um relacionamento. Eu gosto da estabilidade, ter alguém ali, de não precisar estar puxando conversas com pessoas estranhas. E principalmente de ter Uhum. companhia para fazer as coisas. Pois a parte do relacionamento, dessa parte do relacionamento é bem legal. Tu tem uma pessoa que tu pode contar, que tá contigo, uma pessoa que tu já conhece, já conheceu, já passou por aquele passo de conhecer, tu não tem todo aquele desgaste de conhecer uma pessoa nova e tal, que é uma coisa chata. É bem legal. Eu tô num relacionamento agora aqui em São Luís também, tá bem legal. Já foram fazer uma compra juntos já, Thiago? Mas como assim, compra de que sentido? Compra pra casa e tal. Não, pô, ela não mora comigo. Eu compro as coisas sozinho de casa. A gente já foi no shopping algumas vezes. E no final de semana a gente vai no supermercado, comprar alguma coisa pra fazer aqui em casa no final de semana. Isso é legal, né? Ainda mais com a Air Fryer agora, né? Com air fryer. Porra, eu não cozinho mais, pô. Meu colchão de gás vai fazer 7 meses. Eu queria falar com vocês sobre vantagens e desvantagens de morar só. A gente acabou de falar. Eu acabei de falar uma desvantagem de começar a gravação, que é ter que encher garrafa de água, né? Senão tu não bebe água gelada. Essa é uma pra mim uma desvantagem de morar só. Eu não sei, tipo assim, eu não sei de onde tu tirou que o pessoal que mora junto nunca levantou a mão pra encher uma água, mano. Não, porque assim, vamos dizer que numa casa de 4 pessoas, como era lá a minha casa, tu não enche água todo o tempo. Ah, Entendeu? concordo. Quando tu Alguém tá na vai tua lá e casa, se tu quiser É, água gelada, tem que encher. A minha água gelada acabou agora à noite, eu tô sem água gelada pra beber. E São Luís é quente pra caralho. eu concordo. Isso aí é uma desvantagem. É. Eu acho que o pessoal fala, tem mais vantagem do que desvantagem em morar só. Eu acho que fica assim 50-50, sabe? 50%, 50%. Tem muita desvantagem em morar só, mas tem muita vantagem. As vantagens são muito boas, mas as desvantagens também são bem ruins. eu Que acho tu que me a diz maior aí, Godzilla? desvantagem é o caso de doença. Essa é a Porra, maior desvantagem. verdade. Nossa, o Thiago não vai ter o chameguinho dele quando ele tiver com febre. Ei, eu tive uma febre aqui em São Luís em outubro que eu me entreguei pra morte. De verdade, me entreguei pra morte. Eu passei 30 dias doente da garganta. 30 dias certinho doente da garganta. Aí teve uma tarde que eu tive uma febre que eu me tremi inteiro aqui. Que eu fui tomar um banho pra ver se a febre baixava, que eu já tinha tomado remédio, eu não tinha baixado a febre. Aí eu tomei um banho, eu saí do banheiro tremendo. Aí eu me olhei no espelho, eu tava pálido, completamente pálido. Eu falei, porra, eu vou desmaiar. Aí eu falei assim, pô, eu vou morrer. Aí eu me arrumei,
Eu vesti uma calça, vesti uma camisa, deitei na minha cama e me embrulhei. Falei, pô, se eu morrer, vou morrer arrumado. E deitei e me entreguei. Se acordar, acordei. Aí eu acordei umas 2 horas depois, um pouco melhor. Mas eu me entreguei pra morte. É muito ruim tu tá sozinho, doente, tem que cozinhar, tu tem que fazer as coisas, tu tem que limpar. Acho que é a pior coisa que tem mesmo. A Nazila tocou no ponto excelente aí. Tu te arrumou pra te encontrarem arrumado. Sim, Encontrarem me teu arrumei corpo pro contrário arrumado. Uhum. Tu sabe que vai ficar pelado de qualquer jeito, né? Mas, porra, pelo menos quando for tirar foto aqui, o pessoal do jornal vai voltar arrumado na cama, né? Vão tapar todos os teus orifícios. Não, mas sim, pô, mas porra, quando encontra na esculacho, saca? Depois lá na sala do médico já é uma coisa mais profissional. Escroto é te encontrarem no banheiro numa situação lastimável, né? Porra, não, no banheiro não dá. Sabe que eu tenho, sei lá, é tipo uma paranoia, um medo, não sei descrever. Mas toda vez que eu vejo um box de vidro, eu sempre me imagino que eu vou escorregar no chão ali no sabão e cair em cima do box e morrer varada no vidro. Não sei, do nada. Premonição, né, cara? Uma coisa tá aí, tá aí. Pior que o banheiro daqui de casa é assim mesmo. E toda vez eu olho pra ele, eu lembro disso. Eu imagino a cena na minha cabeça, mas tipo, por quê? Não sei por quê, toda vez. Até Até um monte de adulto, chinelo. cara, até adulto não para de ficar se imaginando morrendo, né, cara? É impressionante. Sim, sim. Qualquer coisa que tu fala, fica assim, caraca, se eu cair Acontece. daqui, que pode ser do nada escorregar esse caminho e bater na hora. Ei, eu tenho uma coisa. Quando eu tô na rua, esperando o ônibus na parada, eu sempre fico atrás de um poste, atrás de uma árvore. Já se um carro for bater, pelo menos o impacto maior diminui, entende? Caraca, Eu mano. sempre eu tenho essa neura comigo. Antes prevenir do que remediar. Cara, eu vou achando aqui. Digamos assim, eu vou pontuar as vantagens, né? As vantagens é a divisão de conta, que é uma coisa, uma das obras-primas do mundo, né? Tu vai chegando adulto, tu fica pensando assim, cara. Tipo assim, é aquela seguinte coisa. Tu é charmoso, tu pagar um jantar, um bagulho assim e tal, é charmoso. Mas a alegria que teu bolso canta quando alguém racha uma conta contigo é um absurdo. Aí tu leva isso pra luz, pra água, pra internet, pra afins, alimentação, é o sonho de qualquer pessoa, pô. Então, Mas essa aí tem é um uma detalhe vantagem aí. suprema de morar com alguém. Tem um detalhe aí, tem um detalhe. É sobre consumo. É matemática básica, pô, é consumo. Ah, sim, Vamos diminui dizer o teu que consumo. lá em Belém, a luz vinha a R$ 500 para 3 pessoas. Aí eu pagava 150 por mês de luz. Aqui a minha luz vem 120, pô. Eu vou para uma pessoa. Entendeu? Não, realmente não. O consumo é menor. Então fica essa parte das contas, tu já ajudava antes, fica elas por elas, entendeu? E às Não vezes muda dá muita sobra. coisa, não. Às vezes dá Realmente. sobra. Realmente. Tá, tá aí um bom ponto. Eu retiro o que eu disse. É. Sou um semi-adulto, pessoal, desculpa. Falei, não disse nada. Falou, foi contestada. Não, eu vou pontuar aqui. Eu tô morando sozinho tem. Deixa eu ver. Tem 7 meses que eu tô morando só. Mais ou menos 7 meses que eu tô morando só. Até agora, as desvantagens é que todas as tarefas da casa ficam 100% para ti. Lavar roupa, cozinhar, limpar a casa, fazer supermercado, ir na feira, ter o controle do teu supermercado, ter o controle financeiro das tuas contas que tu tem que pagar. Não tem alguém para te lembrar, ó, conta de luz tem que pagar, tem internet tem que pagar, conta de água tem que pagar. Então não tem uma parceria para te ajudar a lembrar dessas coisas. E nem para te ajudar nas tarefas de casa, lavar banheiros, coisas assim, fica tudo 100% para ti. Para mim, isso é uma das desvantagens. A outra é ficar só o tempo inteiro, né? Porque às vezes tu precisa de alguém para conversar e tal, tu tá só na tua casa. Como isso também é uma vantagem, tá? Tem dia que eu chego do trabalho que eu não quero ver a cara de ninguém, eu moro só e é perfeito para mim. E uma das vantagens de morar só eu, como solteiro, tu ter a liberdade de fazer o que tu quiser na tua casa.
Tu tem essa liberdade, ninguém vai te controlar, ninguém vai te ficar, isso aqui de novo isso aqui, não sei o que, não dá, pô. Não existe isso, tá? As regras são tuas, isso é uma vantagem gigantesca para quem mora só. Alguma coisa a É pontuar, verdade. Nazila? Olha, em relação a lembrar das contas, a lembrar das tarefas, eu coloco lembretes, entendeu? Então, tipo, dia 2 já começa a aparecer notificação no meu celular. Olha, tem que pagar o teu cartão, tem que pagar a conta de luz. E fica notificando até o dia que vence a conta. E só tiro quando eu pago. Simples assim. E as tarefas de casa, geralmente escolhe final de semana, todo final de semana, tirou o domingo, sábado pra fazer. A roupa é só colocar na máquina, pelo menos o meu. A máquina já faz tudo. Faz seco praticamente. E Uhum. quanto à louça na pia, é só não acumular. Se eu usar uma colher, eu lavo a colher assim que terminar e já coloco ela lá, que é pra não acumular. A Zila é bem Então, organizada. eu Eu, tenho. Bastante. Eu, na minha questão financeira, eu tenho uma planilha no Excel com o meu controle de salário. Lá tem o quanto eu recebo e qual é a minha despesa por mês. Eu sempre me programo por mês, por os meses seguintes. Então, meu salário não vai mudar de mês para o outro. Então, meu ganho é aquele mesmo lá. E eu tenho minhas despesas que são despesas fixas, né? Que é minha academia, conta de energia, conta de luz, são despesas fixas. E isso vão separar uma parte para supermercado. E todo mês, quando eu recebo, mesmo que a minha conta vença só dia 10, no dia que eu recebo, eu pego uma planilha do Excel e pago todas as minhas contas no mesmo dia. Então, eu não me perco nessa parte de pagar minhas contas, porque eu pago todas no mesmo dia. Muito gostosinho pagar uma conta, né? Caralho, é quando tu pega, eu maravilhoso. pego a planilha do Excel, tem umas 10 contas pra pagar, todas ficam verdinhas que tu pagou, aí tu lá e caralho, sobrou uma grana bacana ainda, porra, é muito satisfatório. Eu queria dar um ponto aqui. Oi, Rafa. Boa Olha quem noite. chegou, boa noite. Boa E aí, noite. senhores e senhoritas, como é que vocês estão? Estamos Com bem. certeza, muito bem, melhor agora. Rafa, Ah, oi. você aí que é uma pessoa que peregrinou muito no tempo que morava bem longe do local onde trabalha. Qual é as vantagens e desvantagens de morar só? Vantagens e desvantagens de morar só? Esse é o tema? Qual é o tema de hoje? O Rafa é muito perdido, velho. Caralho. Não, hoje é a vida adulta, né? O tema é a vida adulta. É isso? Vida É. adulta, desafio da vida adulta. Ah, pô, mas a vida adulta não se resume a morar só. Morar só é um Não, mas ponto. esse é um dos pontos que a gente está conversando agora. Ixi. Ponto positivo, privacidade. Porra, Né? meu ponto positivo, é isso aí. É a privacidade. Então você tem a liberdade de fazer o que quiser. Pode ser uma faca de dois gumes. E se você não souber utilizar muito bem a sua privacidade e a liberdade, você acaba caindo num poço, basicamente. Tá sozinho, solitário também, esse é um ponto negativo em si. Então tem que ser bem balanceado, eu acredito, cara. Se tu for uma pessoa introvertida e for morar só, isso eu acredito que seja muito ruim. Porque tu precisa das pessoas em volta, sabe? É um contato social que eu julgo necessário realmente para nossas vidas. Mas se tu for extrovertido, não, tem facilidade em encontrar novas pessoas, novos amigos. Então só sai conversando, fazendo amizade com todo mundo. Uma coisa também, quando tu vai morar só, é cuidado com teus desejos antigos de sonho. Então, quando tu vai fazer compra, por exemplo, como tu não teve muito bombom na infância, tu vai querer comprar um pacote inteiro quando tu é adulto. E tu pode. E não pode Pode. ser assim, né? Não pode ser assim. Tu perde o É muito. controle totalmente, pô. É um jovem, né? Aquele coisa lá assim, agora eu vou me mimar. Exato. Eu mereço. Eu não tive isso, agora eu tenho. Eu não tive. Eu vou comprar 30 picolé. Só pra mim. Caramba, mas também é. O Rafa tinha uns pensamentos assim, realmente de uma criança que tava afim de se encher de doce, né? Cara, pior que eu tinha. Isso aí foi Cara, algo que eu tô tentando cortar agora, né? Cara, eu nunca fiz isso. Nunca comprei pois um é, monte tem de uma doce. coisa que eu não tenho.
Eu não tenho nenhuma besteira na minha casa. Eu vou viajar daqui a 4 dias, então eu não fiz supermercado. A minha casa literalmente tem 9 ovos, molho de tomate, um pacote de macarrão e um pacote de cuscuz. É só. E um pote de manteiga. Caramba. O, Ou tu o, o, conta pro Thiago? o Thiago virou um viciado em cuscuz, velho. Cara, eu como Pois cuscuz todo dia. Tem um adeno aí, pô. Hum. Thiago é idoso, pô. Eu já falei isso pra ele. Já falei Coisa isso pra ele. diariamente, pô. Eu tenho um adeno aí, pô. Vai ter um baralho na casa do Thiago. O Baralho Rafa das carteiras de tocou. cigarro. O Rafa tocou em um assunto que eu achei interessante de onde ele puxou, pô. O Rafa ele falou o seguinte de não se render a velhos hábitos. Isso me fez pensar. Porque logo ele falou assim: o sono me lembrou realmente isso, pô. Aqui, digamos assim, a minha vantagem é que, como eu que não faço a minha própria comida e tal, que levo no outro dia, eu posso chegar aqui e dormir com a certeza de que amanhã eu posso levar alguma coisa, sabe? O pessoal que mora sozinho, não. Tu só vai levar alguma coisa amanhã se tu cozinhou, parceiro. E se tu Isso é um dormir, problema. aí é complicado. Isso é um problema, porque eu tenho que levar meu almoço. Aí tem dia que eu chego do trabalho muito cansado, não preparo a minha marmita, aí eu tenho que no outro dia de manhã preparar a minha marmita. Eu tenho comida pronta, tipo, só separar a marmita. Mas eu tenho que lavar a marmita do dia anterior. Porra, dá um trabalho do caralho e dá uma preguiça de fazer essas coisas, pô. Porque eu cozinho só uma vez na semana, eu cozinho só no sábado de manhã. Caramba. Então, eu faço minha comida pra semana inteira. Eu cozinho quase todo dia. Não, como assim, Nazila? Isso não é prático. É, é que eu não sou fã de comida congelada, na verdade. Tudo que é requentado pra mim parece, sei lá, não é legal. Eu vou te dizer uma coisa, eu fiz um frango desfiado semana passada, comprei 1 quilo de peito de frango, fiz 1 quilo de peito de frango, eu ralei cenoura, ralei beterraba e misturei nele, né? Cozinhei. Só que isso foi quarta-feira passada. E amanhã é quarta-feira, ainda tenho frango para mais 2 dias, mais ou menos. Aí tô comendo frango com salada, tem 8 dias, mais ou menos isso. Ainda não enjoo. Não. Porque Não. assim, eu só como comida uma vez no dia, só almoço, eu não janto comida. Então eu não como aquilo 2, 3 vezes no dia, eu como uma vez só, então não enjoo. Então quer dizer, Thiago, se comprar um quilo de frango, dá pra 20 comer. Dá, tranquilamente, 20, 25. Rafael, eu tô achando uma piadinha dessa pra me tirar do eixo. Pelo amor de É. Deus. Me Ei, tá aí. respeita. Tá aí. Ei, é uma linha tênue, né? Do adolescente pra pessoa jovem. É quando fazem piada com a tua mãe ou contigo, tu fala, vem então. Pô, não Eu falo sei. assim, eu não peguei a tua mãe ontem. Pegou nada. Tu já fala assim, pega lá. Eu quero ver. Tu começa a duvidar do cara, o cara fica sem palavra, pô. Cara, mas é isso, tem. É assim, eu dividi, né? Com que a vantagem e desvantagem é esse equilíbrio de morar só. Não é só vantagem, não é só desvantagem, mas tem um equilíbrio entre elas. E o Rafael ele tocou num ponto interessante aí de morar só, sobre se a pessoa for uma pessoa introvertida, né? É complicado ela ficar sozinha o tempo inteiro. E uma das coisas que eu queria falar hoje também aqui com vocês era sobre como lidar com ansiedade e estresse. Porque quando tá com ansiedade, estressado, tem outras pessoas contigo, tu consegue desabafar, conversar, tudo mais, mas quando tu tá sozinho, morando só, é só tu. Então tu tem que aprender a lidar com essa ansiedade e estresse do dia a dia, né? Como é que vocês fazem isso? Como é que vocês lidam com ansiedade, de extravasar o estresse? Cara, às vezes eu fico só quieta no canto de todo. Mas quando eu tô estressada, e se tiver alguém em casa, eu chego com muita vontade. Então, não é legal ter, infelizmente. Eu acho que eu não tenho crise de ansiedade assim. Estresse, mais estresse. Mas pra estresse, geralmente eu chego em casa, tomo banho, eu vou cozinhar alguma coisa ouvindo música. É isso. Depois eu já tô bem. Pra mim é difícil ter momentos de estresse, porque assim, eu tento transformar o momento que eu tô no trabalho em si ou fora o menos estressante possível. Então, eu utilizo da descontração, basicamente no próprio ambiente de trabalho ou na rua, onde eu estiver, para que eu tenha o mínimo possível ou o menor número possível de momentos de estresse quando eu chego em casa. E quando eu chego em casa, eu estou estressado? Não.
Eu tomo um banho e tudo mais. Eu gosto muito de separar as coisas, né? Se eu tenho algum problema em casa, não respiro bem fundo. Que é uma coisa que eu aprendi muito no decorrer do tempo, a gente respirar fundo antes de iniciar, de fechar uma atividade e iniciar outra. E dizem lá as más línguas psicológicas que a gente tem esses momentos e fica pensando muito no passado, no que aconteceu, o que poderia ter feito e tal. Quando a gente respira profundamente, a gente se foca no presente. Então é uma forma mais fácil de estar lidando com isso. Então eu busco muito separar realmente momentos e momentos. Mas momentos de irritação é normal. Tu extravasa da forma que tu vai relaxar. Vai ouvir uma música, vai tomar um banho, vai assistir alguma coisa. Enfim, eu geralmente não brigo muito com as pessoas. Só acontece às vezes com frequência, mas eu não brigo geralmente. Ah, Cara, eu. Não, pode falar, Matheus, pode pode falar. falar. Pode falar. Eu queria dar preferência ao idoso, mas ele não aceitou. É, Eu pensei a mesma coisa, é, pô. Mais velho, né? eu pensei, não quis. Mas, enfim, eu mesmo assim não vou insistir no ponto, mas é, eu tô tentando, né? Aquela velha, vou mudar meus hábitos no ano novo, atitudes novas. De eu acredito que é uma coisa que eu conversei no trabalho que a tua vida ela não pode ser trabalho e casa, sabe? Trabalho, dormir. Porque senão tu não tá vivendo, tu tá sobrevivendo com a certeza de que no final tu não vai ter feito nada. Tu vai ter trabalhado, dormido. Então eu passei a começar a tentar dividir bastante coisa. Eu quero, digamos assim, ter um dia cansativo pra mim, um dia exaustivo que eu falo, cara, eu fiz bastante coisa. Pra mim é mais uma satisfação do que uma coisa ruim, sabe? Tipo, chegar em casa e falar, olha, eu tenho tempo pra fazer isso aqui, dá pra fazer, do que chegar em casa. Às vezes realmente tu chega cansado, só dorme, e aí já foi, amanhã a gente faz outra coisa. Mas quando já bate na tua cabeça que tu fala assim, cara, cheguei em casa, não consegui fazer nada, só dormir, amanhã, aí vai vir na hora, pô, amanhã eu quero fazer alguma coisa. Então, eu comecei a inserir novos hábitos, né? Tipo, hoje em dia eu acordo cedo para estudar. Eu comecei a dividir meus dias da semana. Tipo, terça-feira, que é o dia que normalmente a gente grava, eu dedico a noite para isso aqui. Dia de segunda e dia de quinta. Eu quero voltar a estudar alguns idiomas que eu tinha em mente. Segunda, quarta e sexta, que ainda não comecei, mas seria a casa da natação. E quinta e quarta e sexta eu fico praticando violão, essas coisas, eu tenho vontade de aprender outros instrumentos. Então eu quero ter dias ocupados, eu quero sentir que no final do dia eu fiz bastante coisa. E isso no final alivia muita ansiedade, sabe? Porque tu sentir que a tua vida não tá andando, que tu não esteja evoluindo em nada, digamos assim, que tu só tá trabalhando, tu só tá fazendo aquilo ali, aquilo a tua rotina, mesmo que seja monótono, às vezes não, às vezes tu se divirta, tu sente que falta alguma coisa, sabe? Então, no final do dia, quando tu faz tudo que tu queria fazer, tu alivia, sabe? Tu não se sente tão cheio, tu se sente pressionado, tu se sente cansado, mas no sentido bom. Isso alivia muito pessoas que têm ansiedade. Tipo, eu não considero a minha ansiedade muito forte, porque ela ataca em alguns momentos. Eu não tenho crise de ansiedade. E eu sou uma pessoa que eu vivo muito na minha cabeça, sou uma pessoa que eu considero muito, muito fechada. E então, tipo, ter os dias ocupados me ajudam bastante, me ajudam muito mesmo. Eu durmo muito feliz, pô. Que bonito, cara. É, eu tenho uma rotina muito estressante de trabalho. Meu trabalho é muito estressante. E eu tento fazer o que o Rafa faz também, ter aquele alívio cômico no trabalho. Sou uma pessoa muito extrovertida, assim, no trabalho. Eu gosto muito de conversar, eu gosto de contar história, eu gosto de dar risada. Mas às vezes meu ambiente de trabalho não me permite ser essa pessoa assim. Às vezes eu tô o dia todo muito ocupado e estressado. Meu cabelo tá caindo, minha sobrancelha eu tô arrancando. E é muito estressante. Aí chega o final do dia, eu tô muito cansado do meu dia de trabalho.
tô muito cansado, eu chego em casa muito estressado. Aí eu comecei a mudar a minha rotina pra eu não chegar no momento de, sei lá, ficar doente de estresse. Então eu voltei a praticar jiu-jitsu com frequência. Então vou treinar 3 vezes na semana, jiu-jitsu à noite. Treino das 7 às 9h30 da noite jiu-jitsu, 3 vezes na semana. Aí eu chego, dia de terça-feira a gente grava geralmente, né? Então eu tenho meia-noite ocupada com isso aqui. E o dia que eu tenho livre da semana, eu assisto uma série, assisto um anime, alguma coisa. Então eu tentei ocupar minhas noites para eu não para eu meio que desligar do estresse do trabalho. Aí meus finais de semana eu procuro sair, vou na praia de manhã, faço alguma coisa. Aí às vezes a Suzane vem pra cá pra casa, a gente passa o dia junto. Mudou muito a minha rotina. Eu consegui lidar mais com o estresse e com a ansiedade. Eu sou uma pessoa bem ansiosa. Assim, quando eu começo a fazer o cálculo das minhas contas do mês, eu falo, pô, tem que tomar mais cuidado com a conta, tudo mais, tô gastando demais com cartão, tudo mais. Tem essa ansiedade de ter as contas a pagar. Mas fora isso, eu levo uma vida bem tranquila na questão de ansiedade. Tá na tua mão, Thiago. Alguém tem mais alguma coisa? Pô, chegou uma mensagem aqui, eu me desconcentrei. É, alguém tem mais alguma coisa para concentrar sobre estresse e ansiedade na nossa rotina? Sei que a minha ansiedade vai começar agora esse ano que terminou minha bolsa no UFPA. Aí as contas continuaram a mesma. Sentiu. Senti. Tá. Mas enfim, né? Esse aí é um ponto contra, realmente, de um ponto que tem que ser muito, muito, muito bem equilibrado no momento que vai morar sozinho. Que é a questão das contas. Aluguel, energia, tudo mais, lazer. Eu fiz durante muito tempo planilha também, eu acho que o Thiago deve fazer também até hoje. Mas eu usava aplicativos, né? Aplicativo gasto na medida, outras coisas semelhantes. No qual eu avaliava todo o meu gasto, quanto era meu gasto mensal, em que ele era destinado, para onde ele ia, esse gasto mensal, e se ele poderia continuar assim, se eu teria que reduzir algo em determinado ponto. Parece algo meio chato de fazer, mas é extremamente necessário. Senão, É, verdade. Essa a tua dor organização é de muito cabeça necessária. maior no final, entendeu? Então hoje em dia eu fico de boa porque eu sei mais ou menos a minha média de gasto, questão de como eu ganho e como é que eu vou estar no final do mês. O que vai dar de eu fazer, o que não vai dar de eu fazer. E nisso eu considero que eu sou relativamente disciplinado. Relativamente também, porque surge uma caixa de menta mastigável, eu vou com o pacote todo. Eu sou meio assim, pô. Eu fui no supermercado um dia desse e eu comprei um pé de moleque. Eu gosto muito de pé de moleque, pô. Aí eu comprei um, só que o muito grande, pô. Ele era um círculo do tamanho da minha cara. Falei, caralho, eu vou comer esse pé de moleque o mês inteiro. Eu comi ele em 2 dias, pô. Um círculo de uma roda de pé de moleque. Eu não sou muito fã, não, hein? Eu tenho uma foto com o pé de moleque do lado da minha cara ali, do tamanho da minha cara, pô, o pé de moleque. É isso, se a gente cortar essa parte, Matheus, vira uma pedofilia, saca? Deixa eu ver que hora esse filho da puta falou isso pra eu poder cortar, cara. É igual Rafael, como sempre. 48 minutos. Bom, qual o último tópico? A gente tem mais algum tópico? Eu não tenho mais último tópico, eu tenho mais só um adendo aqui pra colocar. Pra gente finalizar com chave de ouro nosso podcast. A gente, como tem os desafios da vida adulta, tudo mais, a responsabilidade, lidar com estresse, morar só, cozinhar tudo. Aí o meu último adendo aqui que eu queria que vocês falassem, como é que te faz pra não odiar o jovem, pô? Hoje em dia o jovem da geração TikTok que sofre porque o vídeo dele não teve muita curtida. Como te faz pra não odiar esse jovem hoje? E falando nisso, eu tenho um outro adendo, pô. Porque, pelo que o Thiago falou, existe um mundo do adulto, né, hoje em dia. Mas a gente todo mundo tem uma realidade semelhante. A gente trabalha, mora só e tal. E o jovem adulto que não faz isso. Que não tá trabalhando, tá morando com os pais, tá desempregado. E aí, não tem esse lado da moeda? Do jovem adulto desempregado? Não, porra, manda esse filho da puta procurar um emprego. Só vê um lado, é? Ainda não. Só vejo um lado. Só vê um lado? Primeiro que aí a gente já tá mais falando de um adulto, né? Não, pô, assim, Não vou defender. Já fiquei desempregado também. Tem, né, às vezes tu não tá desempregado porque tu quer, porque tu Não, realmente sim. a situação.
Então, e Sim. quando eu fiquei desempregado, foi o pior momento da minha ansiedade, pô. Meus pais me ajudaram pra caralho. Meu pai nunca me cobrou o emprego, sabe? Chegar pra mim, pô, precisa de um emprego, tudo mais. Nunca me cobrou isso daí. Uhum. Me ajudou pra caralho durante esse tempo que eu fiquei desempregado. Mas eu me cobrava diário, pô, diariamente me cobrava. Tu se cobra muito, pô. Pior que tu se cobra muito. Pô, quando. Logo quando eu, tipo assim, pegava projetos quando eu tava fazendo faculdade. Só que aí tinha projetos que eu tinha, né, o dinheirinho, mas tinha projetos que eu não tinha. Então, cara, às vezes pedir 20 conto, eu brigava comigo internamente pra saber se valia a pena chegar na minha mãe e pedir 20 reais, pô. E às vezes, na maioria das vezes, eu não pedia. Não pedia. Tem todo esse lado. Tipo, quando eu fiquei também desempregado, passei 2, 3 meses, eu acho. Foi um período onde realmente eu fiquei mal. Mano, esse período eu fiquei mal. Não agora não. Tem uma pressão gigantesca, tem que ter um controle, tem que ter outra organização e tal. Cara, isso aí não foi nada comparado de quando eu não tava fazendo nada. Pô, Nesse, concordo. nesse período, eu dormia às 4, 5 horas da manhã, pô, porque eu não conseguia dormir à noite. De outra Caralho, mesma realidade, coisa, Rafa. entendeu? Eu Então, passei pela mesma situação. e esse daí foi o pior período, até porque tinha sido frustrante também uma outra tentativa, né? Teve uma troca de direção numa empresa X aí que fez com que eu perdesse uma vaga que tinha lá. E aí eu fiquei parado. Só que a mesma coisa, a mesma situação. Pô, meus pais me ajudaram pra caramba. Nunca me cobraram, nunca reclamaram nada. Ao contrário, foi o período que eu fiquei doente também. Eu peguei Covid, fiquei malzão lá na casa deles. E eles ficaram lá cuidando de mim, tranquilo. Maior amor do mundo. Mas, assim, se não fosse esse apoio realmente da família, esse alicerce, mano, eu não sei como é que não dava de entrar no fundo do poço. Depois de tu ir pra uma realidade, tu tá bem ali e do nada tu não tá fazendo nada, entendeu? Então, para as pessoas que hoje não fazem nada e são jovens adultos, talvez o desafio em relação à ansiedade, em relação ao estresse, seja muito maior do que a gente que está numa realidade totalmente diferente. Uhum. Eu acho que eles sentem mais esse peso quando eles têm essa quebra de realidade, né? Quando eles vivem as duas realidades. Tipo, se tu tem um jovem adulto que ainda não trabalhou, não tem dinheiro próprio, ele não vai sentir o peso dessa conversa, entendeu? Talvez ele não sinta. Porque ele ainda não passou naquela experiência de, pô, eu tenho a condição de pagar as minhas coisas, comprar as minhas coisas. Mas quando tu tem essas duas realidades e tu volta para a realidade onde tu necessita de alguém para estar te ajudando, é uma situação totalmente diferente, pô. É um vazio que tu sente, é um vazio valendo. Exatamente. Vocês conseguem se imaginar hoje em dia se não estivessem trabalhando e sem nenhum pé de meia, se vocês tiverem atualmente? Pô, eu já pensei nisso, tipo assim, cara, se for demitido, o que eu vou fazer? Procurar outro emprego. Cara, eu fico nervoso quando eu penso nisso, pô, nervoso. Eu não sei o Cara, que eu faria. Desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca fiquei sem trabalho, então eu não sei como é que eu vivi esse momento, mas eu penso nisso às vezes. O que eu faria? Porque, principalmente, eu moro de aluguel, onde eu iria morar? Meus pais não moram aqui. Agora, agora aqui em Belém, né, tem a minha irmã que mora aqui perto, mas como eu faria? Eu ia morar com ela? Porque sem dinheiro eu não pago aluguel. Então eu Uhum. prefiro não pensar. É uma agonia muito grande quando penso nisso, mas nunca me aconteceu, graças a Deus. Graças a Deus, né? Como eu falei, em fevereiro, no ano passado, eu passei praticamente um mês inteiro doente e eu não aguentava mais ficar em casa. Pô. Não aguentava mais. Era Uhum. estressante isso trabalhando, eu tava, né, recebendo por estar em casa. Mas eu não aguentava mais, pô. Pois é. E isso é só um exercício, gente, da gente se imaginar. Então vocês se imaginam se acontecesse Uhum. isso. Pô, mano, não tem como. E é algo que a gente tem que estar à frente. Que é uma realidade de quando tu mora só. Tu sempre tem que estar à frente das situações que podem acontecer. Nada é estável. Cara, agora sim, eu tenho uma família bem estruturada, assim, não digo financeiramente, mas eu digo emocionalmente. Eu tenho nos meus pais um pilar, entendeu? Então, se um dia acontecer de eu perder meu emprego, ficar desempregado, eu precisar deles, eu sei que tenho duas pessoas que eu posso contar.
Então isso já me dá um alívio. De, tipo assim, se eu perder meu emprego, eu vou ficar desamparado sem para onde ir. Eu tenho a minha casa lá em Belém, tenho meus pais que estão sempre de braços abertos para me receber, então isso me dá um certo alívio. Mas só de pensar de não ter aquele meu sustento, aquela minha liberdade, aquela dependência, já me dá um frio na barriga. Sim, Thiago, tu vai passar agora pela experiência de que tu vai voltar pra casa dos teus pais e passar um dia lá. Aí tu vai ter uma noção melhor desse mesmo questionamento. Cara, eu fiz isso, já passei por isso quando eu fui em setembro em casa. Eu tava morando só, fui visitar meus pais em setembro e eu tive o pensamento, falei, caralho, não consigo mais morar com meus pais. Quero É muito voltar a ficar diferente, sozinho. é muito diferente, pô, é muito diferente. Quando tu sai, tu tem independência, tu volta a morar na casa deles, é muito diferente. É muito, cara. Não significa que tu não goste, que tu não ame essas pessoas, viu? Muito pelo Não, não é contrário. isso, é A isso, não é questão é, isso. Uhum. a questão é justamente que a adaptação, pô, é uma outra realidade, é um outro convívio que é um outro momento que tu tá vivenciando. Tu já tem a tua rotina própria, e tu tá entrando na rotina diferente de duas pessoas, que não é mais aquela rotina quando tu tava inserido, é uma outra rotina, completamente bizarro. Pode seguir aí, qual era o outro adendo mesmo? O do jovem. Do jovem. É o do jovem, como faz pra não odiar o jovem? Mas ficou tão mais legal o teu adendo, Rafa, que eu até tinha esquecido já disso. Cara, é porque pro jovem é tudo fácil hoje, né, pô? Aparentemente tudo fácil. Então, então eu odeio o jovem por causa disso. Foi bem direto. Cara, eu acho que a situação do jovem, eu tava pensando aqui, é o famoso realmente faca de dois gumes, né? A tua raiva do jovem, ela dá por duas coisas. Pela diferença da realidade, ou seja, tu tava ali na tua adolescência jogando bola, tu esperava, digamos assim, a semana inteira para a educação física chegar. O jovem não quer saber da educação física, mas quer saber do TikTok. Então tu tem vários Sim, pô. TikTokers dançando no jardim da escola, às vezes na sala, às vezes fazendo uma trollagem com um amigo, fazendo os vídeos assim meio estranhos. É uma outra realidade, tu já tem um choque de O realidade. jovem, ele ficou muito babaca, né, pô? O jovem ficou muito infantil, cara. Sei lá, pô. Vocês assistem, Eles... Hã? vocês assistem essas coisas? Não, eu não assisto, não. O meu algoritmo tá treinado pra não me passar nenhum adolescente na minha timeline. Eu Ah. tenho TikTok, viu? Eu tenho Mas TikTok, eu tenho. tu faz TikTok ou tu vê TikTok? Não, só vejo TikTok. Eu Ah, faço tá, pô. TikTok. Porque, né? O podcast tem que É verdade. expandir os ares aqui. Pô, Mas o negócio, pô, é que, como eu te falei, tem essa questão do choque de diferentes realidades, diferentes épocas, e tem aquela, digamos assim, inveja da, da tua infância, né? Aquela, pô, olha o cara, tá se preocupando se ele vai estudar hoje, se ele vai pegar no caderno. E tu tá preocupando se tu vai conseguir manter tua casa mais um mês. Ou tu tem, ou às vezes até o contrário, tipo, olha esse cara aí, tem que pedir dinheiro pra ir pro cinema, eu posso ir pro cinema 5 vezes no dia que tá tranquilo. Então, tipo, aí tu tem esse meio conflito, mas eu não diria que jovens são insuportáveis, não. Eu acho que quando tu pensa além, no caso do TikTok, realmente tu fica pensando, pô, tu tá mais perto dos jovens hoje em dia do que tu tava antigamente, quando não tinha esse avanço da internet, pô. Hoje em dia os jovens estão praticamente na tua porta todo santo dia, em qualquer coisa que tu mexa. Tranquilo Como não assim, tá, né? porra? Tranquilo não tá, porque se for 5 vezes no dia no cinema, tranquilo não é. Mano. É muito caro. Às vezes tu quer É. um love diferente, rapaz. Porra, mas tranquilo não vai estar, não, mano. Não, peraí. Eu nunca entendi quem vai namorar no cinema, cara. Sinceramente. Ah, a Eu gente não já falou consegui disso entender uma isso vez, daí. realmente, já falou Nunca disso uma consegui vez. entender isso daí, cara. Antigamente eu ia, mas hoje em dia, cara, filme é prestar atenção, pô. Eu vou no cinema quando eu quero ver o filme. Assim, mas na fala do Matheus, eu senti coisas muito coerentes aí em relação ao que ele falou do Thiago. Da diferença, né? Como viu os jovens antigamente, sem muito acesso.
e o de agora, que tá por todo lugar, toda a mídia. Porque, assim, o Thiago vê os jovens desde quando eles andavam com dinossauro, porra, na coleira. Sabia que você ia dar puta ia falar isso. Então, com toda certeza do mundo vai ter um gap muito grande aí na cabeça dele, mano. Caralho. O jovem hoje tem um iPhone, na minha época, pra eu ligar pra alguém fazer sinal de fumaça, pô. Era, batia na árvore, pô, no tronco da árvore. Mas é. Caralho, eu não sei porque eu sou amigo de vocês aí, sinceramente. Porque somos as pessoas mais jovens que te dão bola, caralho. O resto é tudo idoso, tu não quer brincar com os idosos. Caralho, maluco. Então é isso. Acho que a gente falou bastante sobre a vida adulta, desafios, quando se tornou um adulto e tudo mais. Nossa opinião sobre o jovem de hoje. Alguém tem mais algum adendo para colocar alguma opinião forte, para colocar uma declaração final? Eu não sei se foi levantado esse questionamento, porque eu cheguei atrasado. Mas vocês se sentem adultos? Sim, pô. Por quê? Eu não sei. Eu me sinto adulto porque eu tenho responsabilidade de gente adulta, né? Que eu falo, porra, sou adulto. Não, tenho responsabilidade de gente adulta. Eu tenho uma casa para cuidar, eu tenho um emprego com responsabilidade, eu tenho contas a pagar, então eu sou um adulto. Mas tu sente isso? Ou tu só sente quando vem uma Sim. criança lá e te chama de tio? Não, ninguém me chama de tio, porque primeiro a criança me chama de tio uma vez, porque eu falo que toda vez que uma criança me chama de tio, eu falo que eu não tenho sobrinho feio. Então é só aquela única vez que ela me chama de tio. Você não tem nem sobrinho. Aí. Pois é. E aí, tio, vou começar assim. Primeiro, eu não tenho sobrinho feio, então não é tio, tá? Isso é Aí. meia idade, mano. Mas sei Cara, lá, pô. Sei lá, sou um jovem adulto. quando me chamaram de tio, eu fiquei mexido, tá? Eu não. Eu fiquei mexido. Não, eu tenho uma sobrinha de 15 anos, então ela me chama de tia há muito tempo. Caralho, 15 anos. Pois é. De sobrinhos, e as pessoas me chamam de senhora, então eu sou uma adulta, mesmo que eu não queira. Tá aí uma coisa que eu não me acostumo, as pessoas me chamarem de senhor. Vai se Caralho. acostumar já já. Aí me... As pessoas me chamam de senhor no trabalho, né? E as pessoas que não me conhecem no trabalho me vê num cargo mais alto, então eles me chamam de senhor, mas eu corto logo. Tu vai precisar de mais 250 anos, Thiago. Já se passaram 250 anos as pessoas te chamando de senhor e tu ainda não se acostumou. Pô, Maomé viveu 500, pô. Foram chamar de senhor só quando ele morreu. O cara é muito otário. Eu gosto. Cara, eu gosto quando me chamam de senhora. é fofinho, né? Não, senhora, não. Calma lá. Tio, só tio. Senhor, aí eu entro em porrada eu declaro guerra ao jovem aqui. Aí já é outra coisa. Não, eu acho estranho Cara, quando é uma pessoa, tipo, muito mais velha do que eu, me chamando de senhora. Aí eu acho um pouco estranho. Mas tirando isso, normal. eu não sei, a última vez que não me chamaram de senhor, mano. Hoje em dia, no trabalho, o tratamento é só senhor ou doutor, que é algo que eu já briguei muito pra pararem. Ah, doutor, é legal. Do doutor e tal, eu já briguei muito pra pararem, mas já desisti agora. O meu chegado, o meu rei. Então são é. coisas que há muito tempo, acho que quando eu tinha 20 anos, um senhor de 50 anos, que foi o meu professor, me chamava de senhor. Com respeito, né? Não tem muito adentro pra fazer sobre, não. Acho que a gente conseguiu explanar tudinho que dá pra explanar aqui. Eu também tô bem satisfeito. Eu tô satisfeito também. Depois eu vou ouvir o que foi que aconteceu. E aí, Nazila, o que tu achou da tua experiência no nosso podcast? Quer voltar mais vezes? Olha, na verdade, eu acho que eu até falei muito sobre o assunto, porque eu tava me questionando o que eu vou falar mais tarde. Sei lá. É estranho tu explicar o que é ser um adulto. Aham. Mas dependendo do No final tema, nem tu talvez sabe, né? seja Sila, possível a gente voltar. criou esse podcast. Pode falar. Eu, Matheus. A gente criou esse podcast aqui pra cagar regra, saca? A gente fazer nossas regras e ficar disseminando ela para outras pessoas. Então tu aproveita o momento. Aproveita. É aquela coisa, é a ideia do adulto de momento, né? Talvez daqui a uns 2, 3 anos a gente tenha outra ideia. Porque Sim. a gente vai ficando mais velho, vai aparecendo outras coisas, vai aparecendo a questão talvez aí de um filho e tal. Depois alguém se casa. Aí tem outro pensamento de adulto já. O filho do Thiago já tá bom dele ter um filho.
Tá na Pois hora já, é, né? né? Porque daqui a Vou pouco o dar, menino tem 7 anos, o Thiago nem brinca mais com ele já com seus 60, né? Na escala eu dos 60. vou, eu vou dar um filho por sobrinho pra vocês, eu vou pedir pra vocês comprarem as fraldas pra mim. Não, Eu vou te bloquear. fralda é muito caro. Fralda é muito caro. Ei, quando aconteceu esse problema que a menina que eu tava podia estar grávida, eu entrava no supermercado e via a fralda R$ 100 o pacote, falei, puta que pariu, não pode, não pode, não pode ser isso. Meu filho vai ser índio, vai andar nu na casa. Meu Deus. Pois Quem é. O ruim é quando a criança tem alergia, entendeu? Tem um tipo de fralda específico e geralmente é bem mais caro. Caramba. Pessoal, a vida adulta é o quê? Contas a pagar, uma mera sensação de liberdade, o risco de ser pai e comprar fralda cara pro teu filho se te for alérgico, e é isso. Estresse e ansiedade é o bônus da vida adulta. é o que tu ganha de brinde no final. É aquele brindezinho gostoso, aquele doce do final, sobremesa. A vida adulta é a eterna confusão de saber que tu é pai ou não, né? Aquela incerteza que tu tem de se tu vai conseguir pagar as contas no final do mês. Aí tu vai lá, paga, fica aliviado, mas tu se preocupa de novo no mês seguinte se tu vai conseguir. Caralho. Não, só sexo protegido. Acabou com a roleta russa de. Eu quero ter certeza. Vou gastar 100 a mais do que eu poderia gastar esse mês, bora ver o que acontece. Eu, hein? Então é isso. Eu quero aqui dar uma boa noite para quem escutou até o final. Muito obrigado. E é isso. Tipo, daqui a pouco na semana que vem, a gente volta com o desafio de ser adolescente. O KLB se aposentou, o que que eu faço? O RPC tá voltando. Olha aí, ó. Olha a vantagem de ser um adulto agora. Vai poder pagar o ingresso de 700 contos. Eu vou dar uma E boa aí? noite aqui, tá? Boa noite. Boa noite, pessoal. Espero que você chegue até o final. Espero que vocês tenham, sei lá, se deleitado com tantas informações, tamanhos acontecimentos. E espero que a minha vida semi-adulta tenha agradado aos ouvintes. Então é isso. Pessoal, boa noite, boa noite. Obrigado por estarem até aqui com a gente e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Obrigada pelo convite. E é isso.